Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à terceira aula do workshop Saúde da Mente Depressiva. E parabéns e muito obrigado por ter chegado até essa aula. É muito importante para mim contar com a sua companhia. Até agora, nesse workshop, você aprendeu o que é depressão, você entendeu como ela é diferente da tristeza comum, quais são as 5 grandes causas da depressão, descobriu quais são os sintomas que a depressão pode causar na sua vida e identificou qual tipo de depressão pode estar acontecendo com você. Agora, nessa terceira aula, nós vamos falar do mais importante. Como nós podemos tratar e superar a depressão de uma forma definitiva, sem que ela volte a nos assolar. Mas antes de falarmos sobre o tratamento, é essencial entendermos o que de fato nós queremos com esse tratamento. Na verdade, nós sabemos que o tratamento para a depressão tem 3 grandes objetivos. Primeiro objetivo, aliviar os sintomas da depressão, que são aqueles sintomas que nós vimos na aula 2, que estão relacionados ao humor, à nossa parte física, aos pensamentos e às interações sociais. Então, primeiro, aliviar os sintomas. Número 2, recuperar, reconquistar a vida profissional, acadêmica e social, ou seja, fazer com que a pessoa fique produtiva e tenha uma interação, relacionamentos saudáveis. E número 3, evitar o retorno dos sintomas. Isso é muito importante, é interessante a gente entender tudo isso, incluindo esse nível 3, esse item 3. Por quê? Muitas pessoas podem achar estranho, mas impedir que os sintomas voltem é fundamental. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa com depressão não tratada tem, em média, 5 a 7 quadros depressivos ao longo da vida. Isso mesmo, uma vez que a pessoa tenha depressão, se a gente não fizer nada, só observar, é possível que ela tenha 5 a 7 vezes esse quadro depressivo novamente ao longo da vida dela. E o pior, com o tempo, os quadros depressivos tendem a ficar mais frequentes, mais graves, mais difíceis de tratar. Então, para tratar a depressão de uma forma eficaz e definitiva, nós temos que abordar esses 3 fatores e temos sim que atacar aquelas 5 causas que nós vimos na aula 1. No nosso cérebro, para resumir, essas 5 causas que nós vimos, elas ocasionam 3 alterações. E essas 3 alterações são as alterações que os tratamentos vão corrigir. Qual que é a primeira alteração cerebral que aquelas 5 causas ocasionam? Primeiro, elas ocasionam um aumento de inflamação. Lembra que eu falei? Um cérebro inflamado é um cérebro deprimido. Existem evidências fortes de aumento de fatores inflamatórios em pessoas com depressão. Eventos crônicos de estresse também levam a um estado de inflamação corporal. E o cérebro ele é muito sensível a esses sinais de inflamação. Ele entende que o nosso corpo está sendo atacado e ele procura se proteger, levando o quê? A pessoa a se isolar, a ficar mais quietinha, que são os pensamentos e comportamentos que caracterizam a depressão. Então, resumindo, inflamação é uma das coisas que os tratamentos querem mudar, porque um cérebro inflamado é um cérebro deprimido. Número 2, o que o tratamento quer fazer também de alteração? Ele quer alterar a química do cérebro. A gente sabe que diminuição de neurotransmissores como serotonina, como dopamina, como noradrenalina, estão muito relacionados às causas de um quadro depressivo. Então a gente quer aumentar os níveis dessas substâncias, certo? Então primeiro, diminuir a inflamação, depois reequilibrar as substâncias. E número 3, o que os tratamentos têm que fazer? Eles têm que melhorar as conexões entre os neurônios, a comunicação entre um neurônio e outro. Por quê? Porque a gente sabe que num quadro depressivo, os neurônios se comunicam de uma forma lenta, levando a uma diminuição da velocidade de raciocínio, a uma diminuição de concentração e diminuição de energia. Então, um bom tratamento para a depressão, ele tem que melhorar os sintomas, melhorar a parte produtiva e social, evitar que a depressão volte e ele tem que atacar no nosso corpo a inflamação, tem que melhorar a química cerebral e melhorar a conexão entre os neurônios. Então é isso que um bom tratamento para a depressão tem que fazer, né? A boa notícia
é que todas essas formas, né, essas alterações que ocorrem na depressão, né, a inflamação, a diminuição de conexões, a diminuição de substâncias químicas, elas podem ser desfeitas, né? Sim, nós conseguimos diminuir a inflamação, nós conseguimos reequilibrar a química e aumentar a comunicação entre os neurônios com os tratamentos eficazes, e é isso que nós vamos conhecer a partir de agora. Quais são os tratamentos mais eficazes para depressão? Número 1, qual que é o primeiro tratamento que eu vou falar para vocês hoje? É o tratamento com antidepressivos, com medicações antidepressivas. Eles melhoram a inflamação de uma forma moderada, eles melhoram bastante a química cerebral, então eles são bons para a química cerebral e eles melhoram em parte as conexões entre os neurônios. Então, um pouco de efeito anti-inflamatório melhora muito a química e melhora um pouco as conexões entre os neurônios. O principal tipo de medicação utilizado, né, no tratamento de depressão são os antidepressivos. E eles funcionam? Sim, eles funcionam, né? De 65% a 85% das pessoas apresentam alguma melhora com os antidepressivos, comparado a, por exemplo, 25% a 40% das pessoas que tomam um placebo, que é uma pílula de farinha, sem efeito no corpo. Só que a mesma medicação que funciona para um amigo nosso ou para um conhecido nosso, pode não funcionar para você. Ou às vezes você pode ter que tentar várias medicações diferentes até encontrar aquela precisa que funcione para o seu corpo com poucos efeitos colaterais. Para que os antidepressivos, as medicações são eficazes? Eles são eficazes para quadros de depressão moderadamente graves e graves. Então, resumindo, antidepressivo funciona em 65% a 85% dos casos e ele é indicado para quadros graves, moderadamente graves e graves. Então, se você fez o teste na aula 2, se o seu quadro é moderadamente grave ou grave, talvez seja interessante o uso de medicações antidepressivas, ok? Bom, número 2, qual que é a segunda modalidade de tratamento? É uma modalidade que pouca gente conhece, que é extremamente eficiente, que é a terapia cognitivo-comportamental para depressão. Ela melhora o nível de inflamação de uma forma moderada, ela melhora a química cerebral de uma forma moderada, só que ela melhora muito as conexões entre os neurônios. Vamos dar uma olhada nessa imagem para a gente ver como que a terapia cognitivo-comportamental, chamada de TCC, funciona do ponto de vista cerebral. Então, a gente pode ver aqui, nessa imagem, olha só que legal, isso aqui é um cérebro nosso, né? Aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. O que a gente sabe é que na depressão, a amígdala, que é um centro relacionado à nossa resposta a perigos, o quanto que a gente percebe ameaças, né? Ela está hiperativa. E essa parte pré-frontal, que tem relação com a tomada de decisão, com o nosso raciocínio, com a velocidade de processamento de informações, com a nossa concentração, com a motivação, está diminuída. Então, o que acontece? Os antidepressivos, eles atuam aqui na amígdala, principalmente. Não é só aqui, mas principalmente na amígdala. Ó, antidepressivos nesta área, diminuindo essa ativação. Ó, estava aqui muito vermelho, ficou azul. Então, os antidepressivos atuam aqui. Só que, olha só, eles não melhoram necessariamente a função dessa parte mais nobre do cérebro que tem a ver com a nossa tomada de decisões, concentração, raciocínio, interação social e motivação. O que melhora isso é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que ela atua no córtex pré-frontal, fazendo com que ele fique mais ativado. Isso a gente pode ver também nessa imagem aqui, né? Então vocês podem ver aqui que as pessoas que fizeram a terapia cognitivo-comportamental, elas demonstraram, né, elas tiveram um aumento nessa área mais pré-frontal e também tiveram uma diminuição da área mais central do cérebro. Então ela atua nesses componentes. Bom, nós vimos então que a terapia cognitivo-comportamental atua no córtex pré-frontal. O que a gente sabe é que ela é tão eficaz quanto as medicações para quadros leves e quadros moderados. Então, quadros leves e moderados, não necessariamente você precisa tomar remédio. A TCC é tão ou mais eficaz que as medicações. Ela atua, então, treinando o nosso córtex pré-frontal para identificar, controlar e alterar as nossas emoções e comportamentos que ocorrem quando nós estamos depressivos, como a gente viu naquela figura.
Agora, olha o que é muito interessante que eu queria mostrar para vocês nessa nova imagem. Então acompanhem essa imagem com muita atenção junto comigo. Venham ver. Olha só que interessante, ó. Essa é uma imagem que mostra pessoas sem depressão e o tempo depois do fim do tratamento. Então, olha só que interessante isso. Aqui a pessoa terminou um tratamento, tanto com o antidepressivo quanto com terapia. Imagina que aqui elas terminaram. E pessoas sem depressão, 100% das pessoas estavam sem depressão. Opa, legal. Olha que legal. Quem está aqui nesse rosa, com o tempo, poucas pessoas tiveram recaídas, ou seja, o número de pessoas sem depressão aqui na linha rosa, como vocês podem ver, continuou muito alto, ou seja, quase todas as pessoas, mais de 80% das pessoas, ficaram sem depressão ao longo do tempo, né? Agora, no grupo azul, as pessoas estavam bem aqui, só que olha o que começou a acontecer, ó. Elas começaram a ter mais depressão, ou seja, só 40% das pessoas conseguiram ficar sem depressão depois de um tempo que parou o tratamento. E o que é interessante? O que é o grupo azul e o que é o grupo rosa? Ó, o grupo rosa é a terapia cognitivo-comportamental. E o grupo azul são os remédios. Olha que interessante, a terapia cognitivo-comportamental, ela melhora a depressão, só que também ela faz com que a pessoa fique bem, ela evita as recaídas de uma forma muito mais efetiva, muito mais eficaz do que os remédios. Então, se a gente quer abordar todas aquelas esferas do tratamento, melhorar sintomas, melhorar a interação social, melhorar produtividade e prevenir recaídas, olha só, a gente tem que somar estratégias cognitivo-comportamentais. Por quê? Porque elas mantêm a pessoa bem ao longo do tempo, ou seja, elas levam a pessoa a uma cura, uma remissão definitiva de um quadro depressivo. E olha só que interessante esse outro gráfico aqui, ó. Esse gráfico ele compara o vermelho é a medicação e o azul é o TCC para eficácia na fase aguda. Então a gente já viu que a TCC melhora a parte pré-frontal, ela previne mais a recaída na depressão do que a medicação. Agora, para a fase aguda da medicação, a gente vê vários estudos aqui, ó, né? E aí a soma de todos os estudos mostra que a medicação ela tem uma discreta vantagem com a TCC, mas elas estão quase que iguais. Ou seja, a TCC ela é quase que tão eficaz quanto as medicações. Por que as medicações têm essa vantagem? Porque aqui foram introduzidos, né, foram contabilizados pacientes com depressão grave. Então a medicação ela só tem vantagem na outra abordagem, na terapia cognitivo-comportamental, para depressões graves, para depressões leves, moderadas. A terapia cognitivo-comportamental tem a mesma eficácia da medicação na fase aguda e ela previne mais recaídas do que a medicação ao longo do tempo. Bom, nós falamos das medicações, falamos da terapia cognitivo-comportamental. Qual que é o terceiro fator de tratamento para a depressão? É atividade física, exercício físico. Exercício físico tem um efeito anti-inflamatório moderado, tem um efeito para a química cerebral moderado e tem um efeito muito bom para melhorar as conexões entre os neurônios, né? A gente sabe que como a gente trata o nosso corpo afeta diretamente como a nossa mente e como o nosso nível de felicidade se comporta. Infelizmente, muitas pessoas acabam desenvolvendo um estilo de vida que é um causador poderoso de depressão, que é o estilo de sedentarismo. Nós sabemos que os seres humanos são projetados para atividade física, nós somos feitos para isso. E fazer exercício físico é comprovadamente eficaz, tanto para melhorar o nosso bem-estar, quanto para ajudar a prevenir e reduzir sintomas de ansiedade e depressão. De fato, as diretrizes da Associação Psiquiátrica Americana, né, que é uma das maiores associações mundiais de psiquiatria, eles colocam, eles reconhecem a importância do exercício físico e de um estilo de vida saudável
para o tratamento de depressão, para mantermos a capacidade do nosso cérebro de regular o humor. Para vocês terem uma dimensão de quanto um bom programa de exercício físico pode ajudar, eu vou falar sobre 2 estudos. O primeiro estudo envolveu 156 pessoas deprimidas que foram divididas em 3 grupos. O primeiro grupo tomaram somente sertralina, que é um antidepressivo de primeira linha muito utilizado. O segundo grupo teve um programa de exercícios aeróbicos. E o grupo 3 teve as 2 coisas, ou seja, tanto a medicação quanto o programa de exercício. Depois de 16 semanas, ou seja, esses grupos foram acompanhados por 4 meses, eles observaram que 60% a 70% das pessoas de todos os 3 grupos já não tinham mais depressão. Na verdade, a pontuação de todos nas escalas de depressão foram exatamente as mesmas. Ou seja, tanto exercício físico quanto remédio mais exercício físico causa a mesma melhora. Olha que interessante isso, exercício físico comparado com remédio. Em um segundo grupo de estudos, eles avaliaram 202 pessoas com depressão. Então eles dividiram elas em 3 grupos. Primeiro grupo, um programa de exercício físico supervisionado em casa, ou seja, a pessoa fazia em casa, com uma orientação. O segundo grupo, medicação, sertralina, antidepressivo eficaz. Terceiro grupo, um placebo, uma medicação sem efeito ativo, uma pílula de farinha. E também foram acompanhadas por 4 meses, né? E aí o que eles observaram? Que as pessoas que fizeram exercícios em casa tiveram a mesma probabilidade de melhorar da depressão do que aquelas que tomaram o antidepressivo. Olha que interessante, né? E como que o exercício físico ajuda na depressão? Na verdade, tem 3 explicações. Primeiro, porque tem liberação de endorfinas, que são como se fossem morfinas do próprio corpo, que melhoram a imunidade e reduzem a sensação de dor e melhoram o humor imediatamente. Número 2, o exercício aumenta os níveis de serotonina e de noradrenalina, que nós vimos que estão diminuídos no quadro depressivo, que estão relacionados à ansiedade e nível de energia. E número 3, os exercícios físicos têm a capacidade de gerar novos neurônios, de melhorar a comunicação entre eles, porque o exercício ativa uns genes nas células cerebrais que produzem uma proteína que estimula a formação de neurônios de conexões. Olha que fantástico isso. Então o exercício físico é um tratamento eficaz para a depressão que pode ser comparável a alguns antidepressivos. Número 4. Alimentação, isso mesmo. A nossa alimentação pode ter um profundo efeito antidepressivo. Melhora a inflamação se nós comermos alimentos anti-inflamatórios, melhora a química cerebral de uma forma moderada e melhora as conexões com os neurônios de forma moderada. Mas o que a alimentação muda mesmo é no nível de inflamação do corpo. Nós sabemos que alimentos doces, salgados e gordurosos, eles podem sim dar prazer e aliviar a ansiedade enquanto nós estamos comendo. Mas eles têm um efeito catastrófico sobre o nosso humor a longo prazo. Vários estudos, aliás, relacionaram uma dieta ruim com a presença de depressão. Aliás, teve um estudo que descobriu que quanto mais fast food uma pessoa come, ou seja, hambúrgueres, salsicha, pizza, maior o seu risco de depressão. E a mesma tendência, ou seja, o mesmo resultado, foi observado em pessoas que ingerem, por exemplo, produtos industrializados, como muffins, rosquinhas, croissant. Por outro lado, uma dieta saudável tem sim o poder de melhorar o humor. Teve um artigo de revisão que ele agrupou dados de 11 estudos e descobriu que, por exemplo, dietas ricas em azeite, peixe, frutas, vegetais, nozes, legumes, proporcionam um risco muito menor de depressão. Outra informação importante que vale a pena a gente falar é sobre os suplementos alimentares. Existem sim suplementos que têm um efeito antidepressivo comprovado. Em 2016, uma revisão do American Journal of Psychiatry, que é uma das maiores revistas científicas de psiquiatria do mundo, identificou vários suplementos que têm a capacidade de aumentar a eficácia dos antidepressivos. Os principais que eles observaram foram o ômega 3, a S-adenosilmetionina, que chama SAMe, né, a sigla, a vitamina D e o metilfolato. Ou seja, existem sim muitos suplementos que ajudam a melhorar a depressão. Bom, além da alimentação, da atividade física, da TCC e das medicações, o quinto fator que eu vou falar é o mindfulness. Como assim?
Bom, a gente sabe que nós vivemos num mundo muito agitado, nós estamos sempre envolvidos com várias tarefas simultaneamente, nós temos uma vida muito multitasking, multitarefas. A gente paga as contas, nós comemos, nós ouvimos um projeto de trabalho, tudo ao mesmo tempo, né? Mas na pressa de realizar as tarefas necessárias, muitas vezes nós perdemos a conexão com o momento presente. Nós corremos através das atividades diárias sem estarmos verdadeiramente atentos ao que estamos fazendo e como nós estamos nos sentindo. O treinamento Mindfulness, que tem as suas raízes nas práticas budistas, é um antídoto para isso. Ele consiste simplesmente na prática de colocarmos a nossa atenção no que está acontecendo no momento presente, aceitando as experiências sem julgá-las. E isso pode ser uma ferramenta muito poderosa do ponto de vista terapêutico contra a depressão. Por quê? Se a gente aprende a se concentrar no momento presente, no aqui e no agora, o treino de mindfulness, a gente fazendo isso, ele proporciona uma menor propensão a estarmos sendo levados por preocupações catastróficas, porque nós estamos no presente, nós somos menos presos em coisas relacionadas ao futuro, ou somos menos tomados por ruminações e lamentações sobre o passado. E também, com esse treinamento de estarmos mais conectados no presente, nós somos mais capazes de apreciar as sensações, as experiências, os sabores que a vida nos traz. Aliás, tiveram 3 psicólogos, né? O Zindel Segal, o John Tisdale e o Mark Williams. Eles desenvolveram, né, um método que une o mindfulness ao TCC, chamado Mindfulness Based Cognitive Therapy, ou MBCT. O MBCT se mostrou extremamente eficaz para prevenir recorrências de depressão, né, de acordo com um estudo de 2016 publicado no JAMA, um dos jornais científicos mais importantes do mundo. Os pesquisadores reuniram dados de 9 estudos com mais de 1.200 pessoas. E eles observaram que as pessoas que trataram a depressão com o MBCT, elas tiveram menos recaída do que as que fizeram qualquer outro tipo de terapia. E o que é mais impactante? Os benefícios da MBCT foram maiores quando as pessoas tinham quadros de depressão mais graves, ou seja, a MBCT, que é a Mindfulness Based Cognitive Therapy, é Mindfulness com terapia cognitiva comportamental. Essa junção, ela é eficaz também para quadros muito graves. Olha que interessante isso. E por último, a última modalidade que eu vou falar é da neuromodulação. Né? Neuromodulação, na verdade, são terapias de estimulação cerebral e nervosa através de eletricidade ou de magnetismo. A primeira delas é a eletroconvulsoterapia, que é bem estabelecido, mas às vezes um tratamento temido para depressão. Ela é reservada para quadros de depressão muito graves e difíceis de tratar. E tem outros novos tratamentos, como a estimulação magnética transcraniana e a estimulação elétrica por corrente contínua, que são muito mais leves, têm muito poucos efeitos colaterais. Esses tratamentos estimulam eletricamente conexões entre os neurônios de uma forma invasiva e indolor, podendo ser realizado com o paciente acordado num consultório médico, né? Mas normalmente essas técnicas de neuromodulação, elas são eficazes, são aprovadas, mas elas são voltadas para pessoas que não responderam bem a outros tratamentos. Bom, muita informação, né? No vídeo de hoje você pode aprender a entender como funciona o tratamento e quais as principais ferramentas que a ciência, que a neurociência atual possui para te ajudar a vencer a depressão. Mas eu imagino que você possa estar se perguntando, bom, Dr. Marcos, são muitas opções, tudo isso deve ser muito difícil, muito demorado, muito caro para implementar. Se você está pensando isso, você provavelmente está certo, você está certa. E é exatamente isso que eu quero abordar com você na 4ª e na última aula desse workshop. É possível nós termos um método simples, prático, acessível e eficiente para superarmos a depressão, ou seja, juntar todas essas ferramentas de uma forma prática para a gente colocar no nosso dia a dia e que ajude de uma forma efetiva, comprovada, a superarmos a depressão. Isso é possível? Eu já adianto para você que a resposta é sim. E eu vou te explicar tudo sobre isso, sobre esse método prático, acessível e eficaz para a depressão, na nossa próxima aula, que vai ser na segunda-feira,